E nós estamos recebendo agora aqui no Jornal da Manhã o deputado Darcísio Perondi, ele que é vice-líder do governo da Câmara, ele é deputado pelo PMDB e neste final de semana esteve reunido, assim como outros integrantes do governo, com o presidente Michel Temer para definir as estratégias, quais serão os caminhos percorridos pela defesa do presidente Michel Temer com essa segunda denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. Que ficou definido, deputado, qual vai ser a atuação daqueles que defendem a dita tropa de choque do presidente Michel Temer na CCJ. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, vamos ver se eu me lembro. Denise, Joseval, Marcos Lisboa e o outro não me lembro. É o Marco Antônio Vila. Marcos Lisboa é economista, lá do Rio de Janeiro, bom economista, por sinal. Bom economista, não sei se tu é bom economista. Sim, amanhã o relator, o deputado Bonifácio Andrade, lê a defesa, amanhã de tarde, aí tem 2 sessões de prazo para começar a discussão, que deve acontecer na semana que vem. Na semana que vem a discussão, a leitura na terça, a discussão na semana que vem, e se houver condições, vota-se na semana que vem um relatório. Se não, será votado ali 23, 24. Deputado, esse é o cronograma. Sim. Deputado, o que o senhor acha? Quer dizer, os brasileiros ficam horrorizados, mas eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha? O senhor considera, assim como um parlamentar que já tem alguns mandatos, tal, no contato que o senhor tem com seus eleitores, quando um presidente da República recebe, só num dia lá, quase que 50 deputados com a mesma pergunta, o que vocês precisam do governo? E quando o ministro do Planejamento, agora nesses últimos dias, recebe também deputados e diz que os aliados precisam ser bem tratados. O senhor não considera isso imoral, antirrepublicano, coisa de república bananeira? Não. Nós vivemos numa democracia, né? Você, acho que tem talvez menos que eu de idade, mas viveu a ditadura, né? Sim. Pode ter Congresso com ditadura, mas a democracia sem Congresso não existe. E o presidente Michel, o senhor conhece há muito tempo, é homem do diálogo. O nosso governo é um governo semi-parlamentarista, entre aspas. Os resultados estão aí. O próprio Globo admitiu ontem que a economia reagiu. Houve muitos desempregados que arrumaram emprego. O Estadão ontem deu 2 páginas. Nós estamos com inflação de 2,7%. Né? O dinheiro do cidadão que tem no bolso começou a valer, aumentou a renda. O desemprego já diminuiu, está com menos de 13%. A taxa Selic pode fechar em menos de 7%. Isso vai forçar os bancos, a taxa básica, vai forçar os bancos a reduzir o spread, que já estão reduzindo. A exportação, a indústria surpreendeu. Agora, então, deputado... Espera um pouquinho, deixa eu falar da realidade existente. Sim. Então, por que não receber deputados e receber? Os deputados representam a sociedade, vão para suas bases, ouvem prefeitos, lideranças empresariais, comunitárias, voltam com pedidos, e o presidente é normal em qualquer democracia, e ainda mais num governo do diálogo. Não é República da Babaneira, eu já comentei contigo outra vez, ter um pouco mais de esperança e olhar um pouquinho mais no horizonte. Deputado, eu estava querendo perguntar qual que é a relação desses dados, desses indicadores que melhoraram mesmo, com o fato de haver essa liberação de mais verbas para os deputados, sendo que um dos grandes problemas que ainda persistem na economia é exatamente o desequilíbrio fiscal, a falta de condição de investimento do setor público, e todos esses dados não estão se revertendo em melhoria de popularidade do presidente, que a popularidade caiu novamente. Então, há necessidade de diferenciar isso, não? Então, vamos lá. Essas emendas parlamentares, Denise, são agora impositivas, até eu não concordei, impositivas, né? Foi uma coisa que a Dilma deixou frouxo, o Eduardo Cunha negociou com ela, né? E ela deixou frouxo, as emendas são impositivas. Sendo impositivas, elas foram planejadas pelo Ministério do Planejamento a serem empenhadas a partir do mês de maio e junho, inclusive na primeira denúncia,
foi dado tratamento igualitário para a oposição. Até com o Silvio do Zaratini, o líder do PT aí de São Paulo, do PT Nacional. Tá? Ele teve mais empenhos do que eu. E isso vai continuar, isso é impositivo. Né? Isso vai continuar porque está no projeto de gastos. Está dentro do plano conforme o teto de gastos. Agora, sim, eu concordo com você do desígnio fiscal, que é um problema gravíssimo que o Partido dos Trabalhadores deixou nos últimos 3 anos para o nosso governo, que está sendo enfrentado e é difícil. Popularidade, se o presidente quisesse ficar numa jaula, Denise, e olhasse só para o Ibope, né? Sim, nós estaríamos com a economia reagindo. Ele não quer ficar numa jaula. Ele disse quando assumiu já lá no mês de maio que não ia se preocupar com a popularidade, que nem pensava em ser candidato, ia fazer as reformas. Agora, tem outro aspecto. A opinião pública de geral. Nós temos o apoio das forças produtivas, das forças políticas, sim, da base do governo. A maioria dos articulistas estão vendo a melhora, exceto até aquela rede hegemônica também, aquela imprensa hegemônica também está admitindo, né? Se o Michel fosse olhar para a popularidade, viu? A economia não estaria bem. A Dilma se desesperou e não olhou. Sim, o perfeito. Lula, no segundo mandato dele, se desesperou e não só olhou para o Ibope, deu no que deu. Certo. Deixa eu colocar uma questão para o senhor deputado Darcísio Perondi. Bem, que o presidente é mais impopular da história, os dados mostram isso, não há qualquer questionamento. Né? Agora, a questão que se coloca é o seguinte, a base do governo deve rachar, ou uma parte dela deve votar a favor do que o STF possa apreciar a denúncia da PGR contra o presidente da República por 2 crimes pequenos, que é formação de organização criminosa e obstrução da justiça, né? Agora, eu queria perguntar justamente ao senhor o seguinte, o PSDB deve ter uma parte, deve votar contra o presidente. Os senhores do PMDB são favoráveis à mudança, quer dizer, à saída de Antônio Embaçaí da Secretaria-Geral de Governo? Então, vamos lá. Quando você fala em crimes, dá a entender para o seu ouvinte, sim, que existe o crime. Não existiu o crime. Na primeira denúncia, quando nós dizíamos que era inepto, inconsistente, né, tanto é que o Congresso rejeitou, e depois houve aquelas fitas, ou o Wesley estava bêbado ou não, sim, mas mandaram para o Janot. Então, de novo, a conspiração do grupo do Janot, do Ministério Público, que bom que ele foi embora, e mais, sim, 2 empresários bandidos, sim, mas que era recebido pelo presidente, o senhor lembra, né? Esse bandido foi recebido pelo presidente várias vezes. Deixa eu concluir. Claro. Foi desmoralizado com aquelas fitas que vieram depois, que o próprio Janot quase chorou perante a imprensa. Né? Aliás, fez uma cena, que é um conspirador, um antipatriota, um irresponsável, do nível do Wesley, porque os 2 se juntaram. Então, crime não é. Recebi a mala, aquele colega do senhor que recebeu a mala de 500 mil reais. Eu estou falando das denúncias, sim, que você citou. Estou em cima da sua observação. Claro. Então me deixa eu concluir. Claro, fique à vontade. Então já te respondi sobre a primeira parte. Conspiração contra os brasileiros, empresários, empregados, desempregados, vocês que querem um Brasil melhor. Foi uma conspiração contra o novo Brasil. Agora, em relação ao PSDB, nós possivelmente vamos manter os mesmos votos, talvez na Comissão de Justiça, talvez até aumentamos os votos na Comissão de Justiça. Tá? Possivelmente vamos aumentar os votos na Comissão de Justiça. E no plenário ainda tem tempo, mas tem muitos deputados que viram, aquelas fitas posteriores desmoralizaram a primeira denúncia do conspirador Janot. Agora, Embaçaí, excelente ministro, paciencioso, tolerante, acredita no governo reformista, ele é fundamental no time da esperança e da reforma e das reformas do Michel.
Quero agradecer a gentileza do deputado Darcísio Perondi em atender a equipe do Jornal da Manhã. Deputado, muito bom dia, um bom trabalho. Sempre às ordens.